Eu sou o João Pedro. Eu sou o Arthur. E esse é o GEO Canal. Beleza, galera. Hoje iremos aprender um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Arthur, conte-nos como se deu os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então, galera, pelo menos ao meu ver e ao ver do PP aqui, pra gente entender um conflito grande igual a Primeira Guerra Mundial, primeiro a gente tem que entender o que estava se passando no mundo naquela época. E é assim que a gente tem os antecedentes. Eles foram 3. A Belle Époque, a Paz Armada e o Imperialismo. O imperialismo deu todo o contexto de tensão que estava na Europa. As potências europeias estavam disputando territórios devido à expansão imperialista. E isso fez com que as tensões se acirrassem cada vez mais. A Belle Époque foi o maior período de produtividade tanto da potência estadunidense quanto das potências europeias. Foi o período de maior crescimento econômico e industrial de ambas as potências. E a Paz Armada? O que foi a Paz Armada? Então, galera, a Paz Armada foi uma consequência da Belle Époque. O que foi isso? A Paz Armada foi as potências perceberem que um conflito era iminente e inevitável, e como elas tinham dinheiro proveniente lá da Belle Époque, elas começaram a se armar, comprar armamento e ficarem com um exército realmente bem poderoso. Temos que lembrar que a Paz Armada foi um extenso período de diplomacia, em que os países fabricavam e compravam um grande armamento, um armamento muito poderoso, porém eles estavam em um período diplomático, onde não houve qualquer conflito entre as nações. Mas galera, pensa comigo. Tensão entre todas as potências, dinheiro e arma, isso não podia dar certo. A Europa era um barril de pólvora, só faltava um estopim para estourar essa bomba. O estopim da guerra se deu após a morte do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando. Ele estava fazendo um comício na Sérvia quando foi morto por um terrorista sérvio, o que gerou então o estopim, o paviozinho que precisava para a guerra fazer só assim, ó. Mas ele estava fazendo o que na Sérvia, velho? Então, país inimigo, só podia... Já avisei que vai dar merda isso. Ele queria reafirmar a dominância do pan-germanismo, corrente à qual ele pertencia, na Sérvia. Aí, o que ele fez? Teve a ideia. Porra, velho, eu tenho esse carro legal, vou lá dar uma volta na Sérvia, vou mostrar pro Sérvio que eu sou foda, eles são nada. Foi lá, tomou um tiro na cabeça. Aí os estourou a guerra. Os austro-húngaros ficaram bem putos. Declararam guerra à Sérvia. A Sérvia tinha um aliado bem poderoso chamado Rússia, que declarou guerra à Austro-Hungria. A Austro-Hungria tinha outro aliado bem poderoso chamado Alemanha, que declarou guerra ao bloco Rússia e Sérvia. Aí a gente tem o começo da formação dos dois blocos combatentes da Primeira Guerra Mundial. Isso que o Arthur acabou de falar foi o início da política de alianças, que foi a política adotada pelos países envoltos na guerra. Temos dois grupos nessa política de aliança, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Tríplice Entente, formada por Rússia, Sérvia e França e Inglaterra, que entraram no conflito um pouco depois, após a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. Que? Brest-Litovsk? É. O nomezinho... Por que não pode ser tratado? É o nome da cidade que foi assinado, né? Mas beleza. Que 10, hein? Após a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, a França e Inglaterra adentraram na guerra do lado da Tríplice Entente. A Tríplice Aliança ganhou também um novo participante, a Itália, que entrou... merda esse participante, não fazia bosta nenhuma na guerra. Nunca fez, né? Sempre quis comer o lado maiorzinho do pão, né? Tanto sempre. É que quando ele viu que o lado dele diminuiu, foram pro outro. Mas isso a gente vai falar mais pro final do vídeo. Então vamos lá. Então, ficando assim, Tríplice Entente, Rússia, Sérvia, França e Inglaterra. Tríplice Aliança, temos a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Beleza, galera. E aí começou a tal da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra foi dividida em duas fases que a gente chama de Guerra de Movimento e Guerra de Trincheiras. O que foi essa tal de Guerra de Movimento? Foi o seguinte,
Ambos os lados queriam conquistar mais território para poder cavar as tais das trincheiras e começar o embate. Foi a parte que envolveu mais estratégia e mais pensamento, menos embate físico mesmo entre as duas extremidades da guerra. Foi a parte onde todos os países conversaram e decidiram a estratégia do bloco. Cada país com sua estratégia. Mas eles se envolviam entre uma estratégia só, trincheiras. O que eram as trincheiras, Arthur? Então, como a gente comentou aqui bastante agora, as trincheiras eram tipo uns buracos que eles cavavam na terra com mais ou menos 1,5 metro de profundidade. E esses buracos serviam para quê? Na teoria, eles se esconderiam, veriam o inimigo, atirariam e abaixariam de novo. Só que tinha um problema, os dois lados tinham trincheiras. E o que acontece quando você tem trincheira e trincheira? Ninguém avança. E foi exatamente isso que aconteceu quando eles começaram o embate de verdade, né? A fase que a gente chama de Guerra das Trincheiras. A Guerra das Trincheiras foi a fase onde a Primeira Guerra Mundial mostrou seu horror. Foi a fase onde ocorreu as mortes, onde as pessoas realmente tinham corpos para todo lado, morte mesmo. As trincheiras eram o seguinte, galera. Ninguém saía de lá, gente morria, apodrecia lá, quem ficava doente vomitava lá, as pessoas faziam suas necessidades lá. Credo, Arthur, imagina esse cenário, velho. Pois é, velho. Imagina isso. Você tá lá lutando, seu amigo morre, você não pode enterrar ele, você fica com ele do seu lado morto. Aí você desvia de um tiro, pisa na cabeça do cadáver do seu amigo. Você vê depois à noite um rato comendo o cadáver do seu amigo. E era difícil porque eles passavam meses dentro dessas trincheiras. E às vezes essas trincheiras se encontravam, Arthur. Foi por isso que deu essa fase de mortalidade. Porque as trincheiras se encontravam, a Tríplice Entente atirava na Tríplice Aliança e assim ficava, só que ninguém avançava. Trocação de morte, eles não conseguiram avançar 1 centímetro dentro de 1 ano de combate. Você tem noção do que é isso? Você ficar no mesmo lugar 1 ano, sem poder mexer, no meio de podridão. Galera, é tenso, né? Isso se deu até a saída da Rússia em 1917. Esse foi provavelmente o ano mais importante da guerra. Foi o ano em que os Estados Unidos entrou e a Rússia saiu do bloco da Tríplice Entente. A Rússia saiu após se dar a Guerra Civil Russa. A qualidade de vida na Rússia era horrível. A população não tinha uma mínima qualidade de vida, não tinha... Era horrível. Era quase um sistema feudal mesmo, os servos e o senhor. Só que o senhor era um tal de czar. Era o czar. Nessa época funcionava o czarismo. Nicolau II era o czar. Bom, então temos lá czarismo, Revolução Russa e Primeira Guerra. A Rússia não podia continuar nesses três. Ela precisava escolher um. Qual que ela escolheu, Arthur? Obviamente, a Revolução Russa. O povo russo na guerra não tinha treinamento nem armamento. Eles lutavam bem mal. O povo estava sendo massacrado lá e morrendo na miséria na Rússia. Eles voltaram todos os seus esforços para dentro do território e começaram a Revolução Russa. Só que aí eles tiveram que sair da guerra. Mas aqui me conta, você acha que a Alemanha ia liberar uma potência rival sair da guerra assim tranquilo, sem nenhuma taxa, nenhum problema? Se você acha isso, infelizmente, você é muito ingênuo. Temos lá a Alemanha. Para a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial, ela teve que liberar todos, Arthur, os territórios conquistados pela Rússia. Teve que dar para a Alemanha. Você acha isso certo, né? Ela teve que sair, a Alemanha chegou lá, não. Todos os seus territórios são meus, porque senão você não pode sair da minha guerra. Fazer o quê, né? Se não sair, você ia tomar paulada na cabeça mesmo. Ou devolvia os territórios, ou continuava na guerra e era massacrada. Então, aí o que aconteceu? Saiu a maior território, pelo menos a maior potência do lado da Tríplice Entente. A guerra pendeu muito pro lado da Tríplice Aliança, que estava praticamente com o conflito ganho. Mas aí, o governo americano intercepta um telegrama entre Alemanha e México combinando uma invasão do território americano. Os americanos ficaram putos da vida. E o que eles decidiram fazer? Entrar na guerra, gente.
Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Eles entraram na guerra e Estados Unidos, maior potência mundial, Belle Époque e paz armada favoreceram os Estados Unidos. Belle Époque e paz armada, dinheiro. A gente não falou. Comprava e vendia. Quem vendia para a Europa? Uai, Estados Unidos. A gente não falou que a paz armada e a Belle Époque foi um período de extensa produtividade para quem? Mais pro lado dos Estados Unidos. Estados Unidos estava com seu território intacto. O exército intacto. O exército também, intacto do território. A Europa estava arrasada. Já 3 anos ali de conflito intenso, de morte intensa. Todos os exércitos, todos os países arrasados já. Estados Unidos intacto, exército. Economia. A economia dos Estados Unidos estava perfeita. Eles entraram pro lado da Tríplice Entente, perdendo totalmente o lado. A Tríplice Aliança que já estava ali. Não, essa guerra já é minha, acabou. Se fodeu. O que acontece? Esse jogo virou tão feio, mas tão feio, que até a Itália decidiu mudar de lado. Os malandros conseguiram virar a casaca numa facilidade impressionante e foram pro lado dos Estados Unidos sob as promessas de receberem terras do lado do futuro vencedor da guerra. Né? E Arthur, mas não foi isso que aconteceu não, viu? Não foi. Os Estados Unidos conseguiu dobrar a Itália e não deu território nenhum pro país. Coitadinho, né? Possesso, cara. Coitado, cara, os caras não... Eles trocaram de lado, mas whatever. Prometeram e ó, entraram pelo cano. Então, segundo as palavras do nosso mestre filósofo aqui, PP, nem Sócrates chega perto, a Itália entrou pelo cano. Sou eu, né? Desculpa. Galera, a guerra estava se resolvendo. Os Estados Unidos tinham ganho, mas ainda faltava achar um tal de culpado para a guerra. Os Estados Unidos não queriam achar um culpado, não. Eles não estavam bem? Pois é, eles queriam que ninguém fosse culpado, o conflito acabasse ali mesmo e fosse estabelecido uma ideia deles. Os 14 pontos de Winston. O que seria esses 14 pontos de Wilson? Era um tratado em que os Estados Unidos declaravam que a guerra ali havia se encerrado, ninguém era culpado. E além disso tudo, com os dois lados se resolvendo, os Estados Unidos poderiam financiar a reconstrução dos dois lados, mais dinheiro para eles. Mas não foi isso que aconteceu. Inglaterra e França, que estavam lá do lado da Tríplice Entente desde o comecinho, ralaram, não queriam isso não queria ficar só no mais ou menos não, eles queriam culpar a Alemanha e foi isso que eles fizeram, estabelecendo o Tratado de Versalhes. O que seria esse Tratado de Versalhes, cara? Foi o tratado estabelecido por Inglaterra e França, em que declarava a Alemanha culpada da guerra, com algumas restrições. Quais foram as restrições, Arthur, que eles impuseram para eles? Para a Alemanha? Sim. Cara, muitas. A Alemanha, para começar, não podia ter um exército. Um exército direito, né? Não podia ter produção bélica, nem ter mais de 100 mil homens no exército. Tiveram que financiar todos os custos da guerra. Todos os prejuízos para todos os países foram eles que tiveram que financiar. Isso fez a Alemanha mergulhar numa puta de uma crise financeira, política, social e moral. E é aí que a gente tem a formação de um dos maiores ícones maléficos, mas um dos maiores ícones mundiais, Adolf Hitler. Isso é assunto para outro vídeo, Arthur. Mas vamos lá. Você sinceramente acha, galera, vocês acham que a Alemanha tinha possibilidade de bancar a guerra? Eles não tinham esse dinheiro. Eles não tinha como. Todos os países foram prejudicados, a economia deles estava arrasada. A Alemanha não tinha como. Foi então que eles literalmente se fodeu. Com esse tratado, a Alemanha se ferrou. Os Estados Unidos ficaram meio assim, boladões, mas ficaram de boa. Porque, afinal, eles iam financiar todo o custo, a reconstrução da Europa. E foi assim que se deu a resolução desse conflito. Resolução nada, né? Adiamento, porque mais tarde ele voltou como Segunda Guerra Mundial. ele se deu como Alemanha culpada, Estados Unidos de boa, Europa arrasada. E Rússia, que tinha acabado de implantar um socialismo, hein?
Agora vamos falar um pouco do pós-guerra, galera. O que foi esse pós-guerra, como se instaurou e quais são os seus atos, quais são o porquê do pós-guerra, Arthur? Então, explica pra gente. Pós-guerra deu para os Estados Unidos a chance que ele precisava para terminar de crescer. Eles não só se tornaram como colocaram como seu lugar de direito a maior potência mundial. Os Estados Unidos financiaram a Europa, botaram ela de volta nos eixos e fizeram tudo certinho. A Europa voltou a crescer e eles cresceram cada vez mais com isso. Essa foi a consequência econômica do pós-guerra para os Estados Unidos, até a quebra da Bolsa em 29. Novamente, um assunto para outro vídeo. O que tem mais, Pepe? Bom, temos então agora a Europa. A situação da Europa era totalmente diferente dos Estados Unidos. A Europa estava arrasada, estava destruída economicamente, socialmente, politicamente, moralmente, né? Os países da Tríplice Aliança estavam totalmente abalados e quem mais sofreu com isso, na verdade, gente, foi que não tinha nada a ver com isso, não estava lutando e estava ali entrando pelo cano a guerra inteira. Foi isso, galera. Então essa foi o nosso vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Terminamos aqui. Eu sou o Pepe. Eu sou o Arthur. E ele. Oh, darkness, my old friend. I've come to talk with Eu sou o Pedro. again. Eu sou a Laura. E nós somos do... Because Bom, a e hoje vision iremos aprender um pouco softly sobre a Primeira Guerra creeping Mundial. left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted